Cada vez mais ativas na sociedade civil e nas questões de interesses gerais, as políticas públicas tornaram-se imprescindíveis para que ocorram melhorias no país. Num campo extremamente contraditório, onde se cruzam interesses e visões de mundos conflitantes, quais são as necessidades de mediações sociais e institucionais para que se obtenha um mínimo de consenso? E como as políticas públicas podem ser legitimadas e obter eficácia? Para falar sobre esse assunto, o nosso Opinião Livre de hoje conversa com o especialista em políticas públicas e desenvolvimento, Humberto Laudares. Muito obrigado pela sua presença aqui, Humberto. Obrigado. Vamos começar então entendendo o que são políticas públicas e como elas surgem. Bem, políticas públicas surgem justamente do papel fundamental do Estado em traduzir a garantia da ordem pública, mas também como que ele arrecada os recursos pelos impostos que todos pagamos e gasta isso em benefício da sociedade. Então, o que são as políticas públicas? É justamente esse meio. É como você elabora, você vê a necessidade, você elabora seu plano de ação e implementa. E a partir disso você avalia, a partir dessa avaliação, isso volta para a decisão do governo, para que o governo faça cada vez um trabalho mais eficaz, como você bem lembrou. Quando você diz você é quem? Quem que avalia? No caso, você está falando que a política pública é o que a população necessita e como isso vai ser feito? Como vai chegar no governo? Não entendi. Isso. A gente tem uma democracia representativa. O que significa isso? A gente não gere os recursos públicos diretamente. Tem um poder executivo, que no caso é a prefeitura, o governo do estado, o governo federal. Esse governo é responsável por arrecadar os impostos e esse governo é responsável por gastar esses impostos em programas. Ok. E entre a arrecadação e o gasto é que você precisa de políticas públicas, você precisa de estratégia, você precisa de um bom diagnóstico e, a partir disso, o próprio governo pode avaliar se está funcionando ou não. É claro que, como questão pública, podem haver outras organizações com interesses nessa área que podem avaliar também, ainda mais agora, com cada vez mais transparência, e é uma coisa fundamental. A academia pode fazer isso, o setor privado pode fazer isso também. Por exemplo, você tem empresas da área de seguro e o governo tem uma política pública na área de seguro. Essas empresas podem se agruparem e começarem a fazer avaliação de políticas e aumentar esse debate. No final das contas, política pública é parte do debate político, porque é como o governo entrega o serviço para que foi designado. Então, embora possa parecer um pouco distante, está muito mais perto da gente. É como você pega o ônibus aqui na rua, é como você vai ao hospital e como que o governo, desde o começo, planeja para entregar esse serviço para a população. E, na sua visão, como é que está o Brasil nesse desafio? Bem, é aquela coisa, o Brasil está muito pior do que a gente pode imaginar olhando para fora, mas muito melhor em relação a vários países que se olham para o lado. Vamos fazer uma comparação. Então, a gente teve um progresso grande, a gente não pode esquecer que temos uma democracia jovem, em que essa transparência também é jovem, a gente está aprendendo a lidar com tudo isso. Mas isso não exime o fato que a gente tem muito para fazer e parece que esse senso de urgência não está sendo tão grande como muitos esperam. Por exemplo, eu acho que tem dois problemas sérios a serem enfrentados, que seriam a desigualdade social e a ineficácia do Estado. E essa desigualdade social, não do ponto de vista somente de indicadores, mas como essa desigualdade social ela é perpetuada por políticas públicas. O que eu estou falando? A gente tem políticas públicas de sucesso no combate à desigualdade social, como o Bolsa Família, mas aí que é o ponto importante. A desigualdade social começa na tributação e acaba no gasto.
que as pessoas chamam em economês de regressividade. O que significa isso? É beneficiar mais o rico em relação ao pobre. Eu te dou um exemplo, tributação. A pessoa que ganha menos de 2 salários mínimos trabalha 197 dias para pagar seus impostos. Okay. É quase 50% de todos os dias que ela trabalha, contando aí feriado. 190, né? 197. Isso tudo do IPEA, dado oficial. Quem ganha menos de 2 salários mínimos trabalha 197 para pagar os tributos. Quem ganha mais de 30 salários mínimos trabalha 109. Tá. Ou seja, quase a metade. Então, imagina aqueles que são muito ricos, que têm sistema de otimização tributária, que significa como você estudar a lei para pagar o menos possível. Okay. Então, a gente tem a desigualdade social começa no imposto, principalmente no assalariado. O assalariado se debita na fonte. Então, essa classe média ou a classe baixa que paga a grande parte dos impostos, além das empresas, mas é muito grande. E o que acontece também é que parte dos impostos é pago no consumo. Você tem o ICMS, que é de consumo, e esse ICMS também é regressivo por definição, porque a mesma maçã que você compra, a pessoa com renda muito menor compra e paga o mesmo imposto. Isso que eu ia perguntar, é o mesmo imposto para todo mundo? É o mesmo imposto para todo mundo. Mas aí o que acontece? Nesse mesmo imposto de consumo, o ICMS, energia elétrica, as pessoas pagam 25%, de transferência de herança, pagam 4%. O que isso está privilegiando? Está privilegiando que as pessoas mais ricas passem a riqueza para os seus filhos e essa riqueza é perpetuada intergeracionalmente. Você está facilitando para os mais ricos e dificultando, no caso, para os mais para quem carentes. não tem, não vai passar muita coisa, mas você está fazendo com que a riqueza fique concentrada naqueles que já têm. Tá. Essa é uma coisa importante. Uma coisa chocante, por exemplo, todo mundo, acho que está nos assistindo, provavelmente tem carro ou tem moto, por exemplo. Você sabe que paga IPVA todo ano, okay. E não é barato. Quem tem um helicóptero ou um jato, sabe quanto paga de... Não tenho a menor ideia, até gostaria de saber. Justo, 0. Hã? 0. Não paga nada? Não paga nada. Tá. Então, a desigualdade social, então, já começa nos tributos, é isso? Já começa nos tributos. Tá. Esse é o ponto. Um consenso entre os especialistas, todo mundo está urgindo para que seja feita uma reforma tributária bastante profunda, mas a gente está parado há muitos anos. Então, você fala, o Brasil está bom, tá, mas não é esse o ponto. O ponto é o que a gente pode avançar mais. O que eu sinto assim, quando a gente fala Brasil está bom, tal, quer dizer, esse nível, né, a gente nivelou aqui no sentido de pagamento de tributos. Uhum. O que acontece? A gente sente hoje que a população ela consegue comprar um televisor, isso. Ela consegue ter o carro dela, ela consegue ter realmente um consumo maior dentro daquilo que ela tem, não pelo salário, mas principalmente pela facilidade que existe em tudo. Mas ela não tem qualidade de vida. Então isso aí significa um crescimento do país, um desenvolvimento. Como é que está sendo medido isso? Você tocou num ponto importante. Essa é uma discussão bastante interessante, mesmo internacionalmente, que por exemplo, o ex-presidente da França, o Sarkozy, contratou o Stiglitz, que é um economista da Universidade de Colômbia, Prêmio Nobel de Economia, para calcular um PIB da felicidade, ou um PIB em que se leve em conta questões maiores além da riqueza. É um debate que acontece, mas é muito difícil ser implementado em todos os países para ter comparação. Porém, o gestor público, principalmente nas prefeituras, no local, quem está no dia a dia, a gente sabe que não adianta você falar assim, se alguém te fala que São Paulo cresceu 10% ao ano nos últimos 10 anos. Você cresceu aonde? Ótimo, cresceu a renda, tal, tudo bem, mas você não move. Os hospitais não continuam ótimos, a escola não está excelente, você está tendo um gasto muito alto com despesas que você paga a princípio com imposto também. Então, isso tudo fica muito mais difícil para o cidadão, para a gente abstrair como que esse crescimento se traduz na qualidade de vida.
E quando que entra nisso, então, que a gente está falando, a política pública? Quer dizer, se existe esse conhecimento em relação à falta de crescimento, não só financeiro, como de poder de ganho e poder de consumo. Mas, por exemplo, em junho de 2013, quando a população foi às ruas, não era os 10%, 20%, 20 centavos do ônibus. Era todas aquelas pessoas que estavam lá, de alguma forma, tinham seus carros, os filhos estão estudando, paga a sua energia, só que não tem o principal, que é o básico, não é isso? A gente tem uma contradição muito interessante, né? Porque você tem uma década que a desigualdade diminuiu, por exemplo, as pessoas de renda mais baixas, as pessoas mais pobres começaram a consumir mais, o crédito foi mais acentuado também, a economia cresceu, a economia internacional estava bem, vinha mais dinheiro para o Brasil, mais investimento, ou seja, mas ao mesmo tempo as manifestações aconteceram no momento em que tudo estava em voga, quase em pleno emprego, sabe? As pessoas que queriam trabalhar, a princípio, estariam empregadas. A classe política não passou a não entender o que era. Mas, se você vive na cidade, você ia perceber. Porque se você pega um ônibus, o ônibus demora, a pessoa que hoje consegue financiar um ar-condicionado para sua casa, ela chega no ônibus, passa 2 horas no ônibus, o ônibus não tem ar-condicionado. O ônibus não fala aonde que a pessoa está nem para onde que ela vai, mas tem uma propaganda na televisãozinha do ônibus. Todas essas questões começam a entrar também na cabeça das pessoas porque tem acesso a mais informação, melhorou o padrão de vida e ficar mais exigentes. Essa é uma tese. A outra também tem muita gente e não evoluiu com o mesmo passo a provisão desses serviços. Muita gente, como aumentou a população, você está falando? Não. É muita gente para usar os serviços públicos, desculpa. Muita gente para usar os serviços públicos, mas ao mesmo tempo o retorno que se tem não foi tão alto. O retorno, quer dizer... No caso de transporte, por exemplo, muita gente comprou muito carro. É uma coisa comum que as pessoas falam. E demora 4 horas para chegar no trabalho. Demora 4 horas para chegar ao trabalho. Saiu uma pesquisa falando, os paulistanos estão usando mais transporte público. Sensacional, é muito bom. Mas aumentou a qualidade em 10 anos? Quer dizer, a política pública que a gente fala é dar qualidade a esses serviços que já existem, que a gente tem acesso, é isso? Esse é o grande objetivo. Por exemplo, no caso de transporte público... Eu vou querer, inclusive, vai explicar agora para a gente, eu preciso só fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho eu continuo conversando com o Humberto, tá bom? Um instante só, a gente já volta. O Opinião Livre de hoje está conversando com o especialista em políticas públicas e desenvolvimento, Humberto Laudares. E no final do primeiro bloco, a gente estava falando justamente do transporte público, né? E assim, existem serviços que a população já utiliza, mas qual é a política pública em devolver esses serviços para a população de uma forma decente, né, Humberto? Justamente. A gente está falando, por exemplo, no caso do transporte, uma política pública que a gente vê os corredores. A prefeitura decidiu fazer corredores para aumentar a mobilidade. A mobilidade. É mais rápido você pegar o ônibus aqui de carro, então você pegar o ônibus, incentivar esses usuários. Sensacional, o objetivo eu acho que está ótimo. Porém, uma política pública não é composta só de um objetivo e só de uma decisão específica. Você precisa saber, a gente quer melhorar da qualidade para esse serviço. Então, faz corredor, você garante ou planeja como que as linhas não se cruzam, como que você diminui também a velocidade, a interferência entre ônibus e carro. Você tem certeza que o usuário vai saber aonde que ele está, tem sinalização, o meu ponto é Avenida Paulista. Na hora que ele pega o ônibus, ou antes, ele sabe aonde que ele vai, quantos pontos ele tem. Hoje o cidadão paulistano não tem ideia de onde está. No ônibus, você não tem sinalização também. Tem GPS nos ônibus da Prefeitura de São Paulo, foi implementada, segundo a informação que eu tive na gestão passada, mas nunca se fez uso desse GPS, ou seja, a população, em princípio, teria a possibilidade de saber para onde que eles estão indo.
E em outros países, por exemplo, tem uma televisãozinha, aquela que tem a propaganda aqui, tem a televisãozinha falando, esse é o ponto paulista, eu vou para o Paraíso. Como é no metrô. Você está no metrô, você sabe que você está naquela estação que faltam 2 para você chegar, é assim? E a gente não está falando de ciência física quântica, né? A gente está falando de coisas simples, a gente está falando que apps hoje criados por pessoas completamente fora do sistema, cidadãos podem criar para facilitar a vida das pessoas. Okay. E também mais importante, você tem uma passagem cara e você tem ainda, todo ônibus, você tem, por exemplo, um cobrador ainda, que é uma figura que com o bilhete único é difícil entender o papel exato dele. Eu entendo que tem muita gente empregada, mas o custo é transferido para a população também. Então, tudo isso é uma forma de pensar uma questão pública e saber como que a gente vai fazer. Vai precisar investir em ar-condicionado nos ônibus, vai precisar fazer 2 portas, talvez, porque quem vai sair do ônibus sofre, né? Se você não planejar 3 pontos antes, ainda mais sem saber que ponto que você está, fica um pouco caótico. Eu acho que é nesse sentido que pensar a política pública de maneira integral, calculada e depois avaliar os impactos bem, a gente pode ter um resultado mais positivo para a população. Quando a gente fala em política pública, a gente está dando um exemplo específico da cidade. Essa conta quem paga, né? Quem cuida, essa gestão é a prefeitura de cada lugar ou a parte do governo? Qual é o papel do governo nesse âmbito de políticas públicas? É que as políticas públicas elas seguem os 3 níveis, federal, estadual e municipal, por exemplo. No transporte, que é uma coisa do nosso dia a dia, é a prefeitura. Segurança pública é o Estado, por exemplo. Hoje você tem uma discussão se o governo federal vai ter um papel ou não, mas é o Estado. Então, quando você tem ações de segurança, a princípio é o Estado que está promovendo. A criminalidade está aumentando, está diminuindo. E, por exemplo, outro desenho de política pública interessante na segurança é usar a ciência, os dados, a tecnologia para identificar aonde acontece mais. Você usa métodos estatísticos para saber onde tem mais assalto, onde tem mais crime. E o que acontece? Você não precisa de tantas pessoas trabalhando para a polícia, você pode focalizar ações específicas. Segurança preventiva. Justamente. E isso eu acho que, no final das contas, dá à população uma sensação de segurança muito maior. Agora, Humberto, a gente falou no início do programa sobre justamente os impostos que são pagos. Então, o que está acontecendo? Você é especialista, mas a gente não é e sabe tudo isso que está faltando, né? A gente podia até sentar na mesa e conversar sobre isso. Olha, falta isso, não precisa de cobrador, eu já tenho bilhete único, enfim. Qual é a falha que está acontecendo entre o pagamento dos tributos e a gente receber esse dinheiro de volta em benefício? Não tem resposta fácil. Por que não tem resposta fácil? A gente sempre acha que, às vezes, é um problema só do governo, porque o governo, os políticos, não é verdade. Geralmente, todo problema de um país é um problema da sociedade. Não é que só os políticos fazem uma coisa, a sociedade que faz. A sociedade aceita também o que eles fazem, E aceita também, ou seja, tudo, numa linguagem econômica, é meio endógeno, ou seja, tudo está lá no meio misturado, tudo junto, tudo separado, como as pessoas falam. Então, esse é um ponto, mas sabendo disso, a gente pode começar a pensar o que eu posso fazer. Como que eu posso cobrar melhoria de segurança, saúde, como que eu posso interferir uma agenda de um deputado, ou como você pode trabalhar diretamente em projetos nesse sentido. E aí não tem jeito de redimir a responsabilidade do governo, dos políticos, ou das instituições públicas e fazer o trabalho que deveria fazer. Mas não tem culpa de ninguém, então? Tem culpa, isso que eu estou falando, porque eles estão trabalhando lá e eles precisam entregar. Mas é difícil. E a sociedade precisa cobrar. Humberto, mas é difícil essa entrega? Porque eu sempre falo assim, quer dizer, o povo está insatisfeito. Mas ele está insatisfeito, Humberto, com o que está perto dele. Eu não sei o que está acontecendo lá em Rondônia, eu sei o que está acontecendo comigo, que eu não consigo, demoro 3 horas para chegar no meu trabalho, que se eu quiser ir no hospital, eu não vou ter um hospital bacana, eu não vou ter uma saúde legal. Por que é tão difícil dar o básico que a população precisa? É muito caro? O que acontece? Vem para aquele segundo ponto que a gente falou
no começo, quais são os maiores problemas. Eu acho que a ineficiência do Não, Estado a gente sabe é um quais problema. problemas. A gente Então, mas sabe. esse Estado ineficiente é o Estado que demora para tudo, é burocratizado, você precisa de um serviço, aqui é comigo, eu faço até aqui. Daqui partir é o meu vizinho, depois é outro, tudo demora. E você tem um problema de aplicar os próprios programas públicos para benefício da população. Então, vai caindo em descrédito. Tem um indicador, por exemplo, do Banco Mundial, que mede os dias de abertura de empresa, fechamento de empresa. O Brasil está lá embaixo no ranking. Por mais que o ranking não fale tudo, é um indicativo que a gente não tem preocupação na área pública em fazer as coisas eficientes, fazerem as coisas bem. Se você vai a um banco, por exemplo, você tem o teu gestor de relacionamento, o teu gerente, ele vai fazer tudo. Ele não faz necessariamente tudo, mas ele conecta com as áreas que fazem, mas só ele fala com você, passa para resolver teu problema. No governo falta um pouco essa mentalidade no atendimento ao cidadão, mas também no próprio atendimento interno. Quem trabalha em governo sabe o que é complicado gestão de relacionamento, de áreas, para não falar de ego. Justo, é uma burocracia não voltada para resolver problema. E às vezes é uma burocracia voltada para se garantir, para se perpetuar e ao mesmo tempo você fica despregado do objetivo final, que é melhorar a sociedade. Humberto, isso a gente está falando em Brasil todo? Essa política pública que está empacada aí na burocracia, o Brasil todo sofre ou existem alguns estados que conseguem bem usar essas políticas? Eu acho que tem estados que fizeram coisas melhores que outros, prefeituras que fizeram coisas melhores que outras. Você tem exemplos importantes, por exemplo, para tentar modernizar a gestão em Minas, em Pernambuco. Geralmente também esse tipo de organização é correlacionado, ou seja, segue junto com a renda. Agora, uma coisa super importante, a gente tem um sistema federativo, ou seja, o Estado, município e governo federal têm independência. Isso significa que é difícil coordenar as ações. E às vezes, por exemplo, problema de segurança não é um problema só do estado de São Paulo. Às vezes está na cidade, mas depende de outro estado, às vezes depende da Polícia Federal, porque são questões relacionadas a um comércio internacional, coisas desse tipo. Essa coordenação é um desafio muito grande do Brasil para a execução de políticas públicas de maneira eficiente. E o que acontece? As trocas de experiência, os bons exemplos, não fluem, parece. Não tem comunicação. A comunicação ela não precisa ter no papel, não precisa ter burocrática, mas ela não tem nem do espírito, do ponto de vista de espírito coletivo, de resolver problemas públicos. Tipo, sei lá, Santa Catarina conseguiu uma coisa bacana, então ela coloca num lugar que já que eu citei Rondônia, vai saber, olha, isso deu certo em Santa Catarina, então vamos fazer assim. Isso é pior quando você fala no nível municipal. Por exemplo, a questão de transporte, você tem experiência de sucesso em municípios do Brasil há algum tempo. Imagina municípios bem menores. Municípios bem menores têm muito menos acesso a boas experiências de municípios muito menores. Então, essa troca de informação e mesmo de soluções criativas para problemas conhecidos é muito baixa. E qual seria, por exemplo, no caso, na sua opinião, seriam as melhorias públicas que devem ser feitas e que ainda não foram feitas em relação a uma novidade, né? Porque a segurança, o desenvolvimento urbano, a gente já tem. Tem alguma coisa que está realmente faltando e é urgente no país? Eu acho que é urgente no país uma reforma tributária. Isso é. E colocar de volta na agenda, aliás, colocar na agenda de maneira definitiva a melhoria do gasto público. E aí a gente entra em questões talvez um pouco técnicas, mas de orçamento público, de avaliação de experiências bem-sucedidas e também de trocas dessas experiências seguidas de avaliações. Eu acho que precisa ter um movimento conjunto.
de governo federal, mas dos governos estaduais, das prefeituras. A gente precisa melhorar a vida do país, a vida dos cidadãos, porque as pessoas estão mostrando, não estão satisfeitas. Existe uma acomodação por parte do governo e é preciso que realmente tenha o público e a população indo às ruas para reivindicar? Ou você acredita numa mudança apenas governamental? Eu sou um democrata. O que significa? Eu acho que as grandes mudanças precisam partir de demandas sociais, e as ruas é completamente legítimo, preservando o bem público. Os políticos precisam escutar, os cidadãos precisam mudar suas decisões de voto ou então se candidatarem também, e essas mudanças aconteçam dentro do sistema que a gente vê aí. Ou seja, com melhores deputados, melhores senadores, melhores políticos, um quadro técnico mais preparado e aí isso vai. Eu não vejo que vai ter uma revolução ou que vai acabar com essa ordem, mas a gente, como cidadão, precisa pressionar e precisa fazer parte. Precisa se politizar mais. Obrigada, Humberto. Muito obrigado pela sua presença aqui. Foi ótima a entrevista. Tá? Grande prazer. Parabéns. Obrigado pela sua participação aqui. E o nosso Opinião Livre fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Informações sobre uma vida mais saudável e com qualidade de vida você encontra aqui na TV Unip. No programa Edição Saúde, você se atualiza sobre equipamentos modernos em diagnóstico e tratamento e acompanha reportagens especiais e entrevistas com diversos especialistas na área da saúde. Não perca o Edição Saúde aqui na TV Unip.